Inflamação supurativa ou inflamação purulenta. É aquela inflamação que necessariamente há a presença de pus. E o pus se forma quando? O pus ele estará presente quando você tem infecção bacteriana na lesão em qualquer região do corpo. E as bactérias, principalmente as gram-positivas, têm lipopolissacarídeos de membrana e também peptidoglicanos. Ambos atuam como fatores quimiotáxicos para neutrófilos. Os neutrófilos são células da inflamação aguda e esses neutrófilos também podem ser chamados de polimorfonucleares neutrofílicos ou, em laboratórios, eles são chamados de segmentados, justamente pelo fato de seu núcleo possuir segmentações. Quando jovens, os núcleos têm o formato de bastonete, e aí, à medida que esse neutrófilo vai amadurecendo, surgem as primeiras segmentações, geralmente são 2 ou 3, e à medida que ele começa a realizar fagocitose, ele pode se tornar multissegmentado, se tornando aí um polimorfonuclear, indicando que ele já realizou um grande número de fagocitose. E cada neutrófilo, à medida que ele realiza a fagocitose, e ao realizar cerca de 7 a 8 fagocitoses, ele acaba sofrendo um processo de morte celular, liberando o seu conteúdo citoplasmático e liberando ali as lisozimas que estão presentes dentro dos seus lisossomos. Essas lisozimas provocam uma reação enzimática muito grande no tecido. Essas enzimas, então, presentes ali nos lisossomos, digerem o tecido ao redor, onde está ocorrendo aquela infecção bacteriana, produzindo uma mistura de debris celulares com neutrófilos e bactérias, muitas vezes, e a isso nós chamamos de pus, e que também pode ser interpretado na patologia como uma necrose liquefativa ou necrose de liquefação, como a gente já comentou na aula sobre necroses. Esses neutrófilos, aqui eu observo nesse esquema realizado, 3 segmentos. Esses segmentos são separados por prolongamento da carioteca, que é a membrana nuclear, e em esfregaços sanguíneos a gente consegue identificar com mais detalhes esses segmentos. Numa resposta inflamatória supurativa no tecido, quando realizada ali a coleta do tecido para análise histopatológica, nós não conseguimos ver nem sempre as segmentações dos neutrófilos, justamente porque eles já entraram em processo de morte celular. O que a gente vê de forma muito comum são debris celulares. Esses debris indicam que os neutrófilos já realizaram um número máximo de fagocitose e morreram. Nessa figura, aqui, a gente tem uma imagem de um cérebro de cão e na face ventral do cérebro, grande quantidade de pus na meninge. Então, o diagnóstico morfológico dessa lesão é uma meningite supurativa ou meningite purulenta, são sinônimos. As meningites supurativas ou meningite purulentas ocorrem por diversas infecções bacterianas das meninges e muitas vezes elas se estendem para o parênquima encefálico, levando a um quadro de meningoencefalite, não somente a meningite. Mas as meningites podem acontecer por bactérias que chegam ao sistema nervoso central de forma direta ou atravessando a barreira hematoencefálica. Então, esse quadro aqui é um quadro grave que leva a distúrbios neurológicos muito característicos e o prognóstico geralmente é desfavorável. Nessa figura, a gente tem coleções de pus bem isoladas por uma cápsula fibrosa fina, e essa coleção de pus isolada é denominado abscesso, abscesso cerebral. Um abscesso é uma coleção de pus bem delimitada no parênquima de um órgão, e essa coleção de pus bem delimitada por cápsula no parente de um órgão é uma inflamação supurativa. Portanto, o abscesso cerebral ele pode ser chamado também de encefalite supurativa absedativa ou encefalite purulenta absedativa. Geralmente são com prognósticos desfavoráveis. O paciente que desenvolve esse quadro, ele não se recupera clinicamente, muitas vezes. No fígado, principalmente de animais jovens que sofrem de infecção umbilical, ocorre a formação de abscessos.
A veia umbilical, ela comunica o umbigo diretamente ao fígado. Então, quando o animal desenvolve onfaloflebites bacterianas, que é a inflamação da veia umbilical, essas bactérias elas conseguem se estender pela veia umbilical, subir e chegar ao fígado, causando múltiplos abscessos. Então, a gente tem um quadro aqui de abscesso hepático, ou então pode ser chamado de hepatite absedativa. Isso está em filhotes muito relacionado a inflamações umbilicais bacterianas, de etiologia bacteriana. Nessa figura aqui, eu tenho o acúmulo de pus na cavidade torácica de um felino doméstico, e nós chamamos esse acúmulo de pus de piotórax. O piotórax ele pode se formar como extensão das pleurites bacterianas. O animal desenvolve uma pneumonia bacteriana. A pneumonia bacteriana é capaz de perfurar a pleura e aí começa a se formar uma exudação purulenta ou supurativa, são sinônimos, dentro da cavidade torácica, a qual nós denominaremos piotórax. Isso acontece em qualquer espécie doméstica e geralmente está associado à infecção bacteriana de algum local. Existem casos de piotórax formados por supuração de linfonodos mediastínicos que sofreram uma infecção bacteriana e ocorreu ali a drenagem purulenta para a cavidade torácica. Na histopatologia, a gente vai ver a presença de exudação purulenta ou supurativa nessa figura aqui, dentro de alvéolos pulmonares. Aqui a gente tem um septo alveolar, né? São pneumócitos do tipo 1, essas células fusiformes aqui, que formam esse trajeto. São vários alvéolos, e os alvéolos estão repletos de neutrófilos, muitos deles ainda mantendo o seu formato de segmentação ou de bastonete, e esses neutrófilos eles estão realizando fagocitose de bactérias que ali entraram. Então o animal começa desenvolvendo um quadro de infecção bacteriana, que geralmente a via de acesso é a via aerógena. Então a bactéria desce pela traqueia, brônquios, bronquíolos e chega na luz de alvéolo, e aí necessariamente os neutrófilos devem migrar para aquela região para fagocitar essas bactérias. E aí a gente tem uma pneumonia supurativa, e como tem presença de filamentos de fibrina visto aqui, a gente pode dizer que essa pneumonia ela é fibrino-supurativa. Geralmente esses exudatos inflamatórios eles se misturam, né, podendo ser chamados de exudato fibrino-supurativo, fibrino-hemorrágico ou hemo-supurativo, depende do que predomina naquela região. Essas inflamações também elas ganham nomes especiais. Assim como já demonstrado aqui o piotórax, pode haver a formação de pioperitônio. E o que é o pioperitônio? É a presença de inflamação, de exudação supurativa dentro da cavidade peritoneal. Me desculpa, médico veterinário, mas para continuar assistindo esse vídeo, você vai ter que acessar a plataforma VET Profissional. Clique agora no link na descrição desse vídeo.